Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Empreende Macuxi. Eu sou Marina Pascoaloto e ao meu lado eu tenho o mais belo rosto desse podcast, Douglas Minotto. Douglas, apresente o tema e o nosso convidado, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado por estarem assistindo a gente está participando de mais um episódio. O tema é Administração Estratégica de Negócios. E hoje a gente trouxe aqui o Gildo, que tem uma experiência gigantesca, né, formado em administração. Tem três empresas aqui em Roraima, além também de ter franquias no Brasil todo, né? E eu queria te dar uma palhinha aí, Gildo. Como tu começou, né? Contar um pouco da tua jornada, da tua história aí pra gente, pra o pessoal aí saber quem você é. Na verdade, eu sempre sonhei em ser empresário. Nunca sonhei em ser médico, advogado, nada, mas depois que eu descobri como era a jornada de ser empresário, eu quase desisti. E aí, segui nesse caminho por algum tempo, mas logo depois eu comecei a me encantar pelo franchising, me tornando primeiro um franqueado e depois um franqueador. E antes disso, né, eu me preparei também, fui fazer faculdade de administração. E é interessante, né, às vezes a gente não valoriza muito o que a gente aprende na faculdade, e eu lembro que eu me esforcei muito, né, no período que eu estudava, e alguns anos depois, tipo 10, 15 anos de formado, e em algumas reuniões que eu tive em São Paulo com alguns empresários, você nunca era um peixe fora d'água. Você estava sempre ali, revisando, rememorando o que você aprendeu na faculdade. Então, a importância da faculdade, ela foi demonstrada muito tempo depois para mim. É porque muitas vezes você aprende ali na teoria, né, e não sabe como aplicar aquilo na prática. Aí quando você começa a ver na prática como funciona, aí a teoria que você aprendeu ali ajuda bastante, né? Isso. Então, aí nada é muito, assim, lógico que tem novidade, mas nada é muito estranho. Então, isso é muito bom, né? Diferente se eu estivesse no universo ali de TI, no universo de engenheiros, não sabia nada, mas eu sempre aconselho, quem quer empreender, fazer uma faculdade. É muito importante, de administração, principalmente. Tem a faculdade de administração e tem a faculdade da vida. Então, por exemplo, tem muitas pessoas, né? Claro que é importantíssimo você ter algum tipo de estudo quando você vai empreender, mas tem muitas pessoas que só empreendem mesmo porque apareceu a oportunidade, a necessidade também por muitas vezes. E essa prática do dia a dia, ela acaba virando uma faculdade também, né? Mas claro que é muito importante, mesmo quando você não tem uma faculdade, você sempre procurar conhecimento sobre a área que você está atuando. Sim, é verdade. E hoje em dia, né, o conhecimento ele está bem próximo da gente, né? Antes era difícil você pesquisar, olha, eu tenho dúvida sobre um tema. Hoje é muito fácil, né? Você tem na palma da mão. Então, o que você precisa mesmo é de atitude. Mas é interessante o que você falou. Eu tenho na franqueadora, né, eu tenho uma franquia, né, que tem 33 unidades no Brasil, e eu tenho um sócio. Ele não tem formação nenhuma, mas ele é muito esforçado. Ele estuda, e ele sempre falou, Gildo, olha, quando eu não conheço do que em reuniões ele está anotando tudo, às vezes a gente fala alguma coisa que não consegue entender, ele vai estudar. E eu estou desafiando ele para que ele faça uma faculdade agora, né, e principalmente com o que tem disponível hoje, que consiga conciliar com o tempo dele. Tem essas EAD, que pode ajudar muito, mas tem muita gente que tem uma habilidade enorme e aprende na faculdade da vida e se torna um empreendedor de sucesso, né? Mas a importância da faculdade, ela é muito grande. Você consegue enxergar o mundo de outra perspectiva. Isso é muito bom. Eu tive a honra de ter aula com professores doutores. Eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague isso, e a gente só tem a oportunidade numa universidade, né? O conhecimento que o cara tem e dá vontade de ficar horas ali é muito legal. Gildo, aproveitando que você falou aí da franquia, né? Eu queria que tu desse um resumão pra gente dos negócios que você trabalha, né? O porquê escolheu essa área, e falar aí os que você tem aqui e os de fora. Eu entrei no mundo da estética tem 13 anos.
E foi meio por acaso, sabia? Eu tinha uma construtora... De construtora para estética, né? É bem parecido. Eu construía casas, né, aqui na cidade, e a minha esposa, ela teve uma ideia, queria trazer uma franquia para cá, e eu já flertava com esse universo, né? E ela falou, olha, tem uma franquia de eliminação de pelos, achei bem estranho isso, né? Mas é uma franquia espanhola, tem bastante unidades no Brasil, e aí a gente trouxe, né? Mas foi um negócio que chegou assim, eu não dei muita importância, mas no final vocês vão ver no que isso se transformou, né? E eu sempre trouxe isso comigo. A gente não pode subestimar as coisas que acontecem nas nossas vidas. Eu poderia muito bem dizer, isso aqui não vai dar em nada, né? Ser franqueado de uma operação que elimina pelo. E eu fui de uma operação chamada Não Mais Pelo, uma franquia espanhola que chegou a ter 300 unidades no Brasil. E eu aí fui cliente. Foi cliente, a Marina, tá vendo aí? E eu, depois de, acho que 10 anos, 9 anos como franqueado, eu percebi que ela precisava de um upgrade. E a gente teve a oportunidade de sair da franquia, né? Teve uma demanda judicial entre o franqueado master no Brasil e os donos da operação na Espanha. E por conta disso a gente não teve que seguir aquela cláusula de não concorrência, né? Que seriam 2 anos ali para poder montar qualquer outra operação no segmento. E aí a gente tinha a opção de montar uma unidade própria, com, né, uma operação própria com o nosso nome, com a nossa marca, ou migrar para uma outra operação, uma outra franquia, ou seguir com a Não Mais Pelo. Mas eu fiquei com a primeira opção. A gente já performava bem aqui em Boa Vista, né? A gente ficava sempre entre os 20 que mais vendiam na época no Brasil, né, nesse universo de 300 unidades. E a gente criou a nossa marca. E aí, essa marca chama Best Laser. Mas demandou um tempo, né? Porque sou cliente também. Se criar outra marca, a Marina vai ser cliente também. E aí a gente criou a Best Laser. Só que e eu chamei esse colega, ele era colega meu de franquia, o Diogo, na Não Mais Pelo também. Só que quando você vai criar uma operação dessa, principalmente franquia, você tem que pensar em 2 coisas. Você tem que pensar no teu cliente, ou seja, aquele que vai usar o serviço, e no franqueado. Então, olha só o desafio. Você tem que montar um negócio que seja bom para quem vai ser seu franqueado e um negócio que entregue resultado. Aquilo que o teu franqueado vai prometer, ele vai ter que entregar. Então, isso é um desafio enorme, desde a escolha do equipamento, política comercial, prospecção de clientes, né, custos, porque você tem que ter uma operação enxuta, né, para você poder ali disputar com o teu concorrente e se preparando também lá na frente por um possível, e está acontecendo isso hoje, que é assim, digamos, um inchaço nesse segmento. Só que antes, lá atrás, quando a gente montou, a gente já pensava que isso ia acontecer. E o mercado iria depurar. E de fato está depurando. Então a gente buscou um equipamento de ponta, com um custo menor, operações de rua, né? A gente tem operações em shopping, a gente tem inclusive operações no Shopping Iguatemi de Porto Alegre, que o nosso franqueado paga um boleto enorme lá, mas é uma exceção. Então hoje esse mercado vive essa depuração e a gente está pronto para disputar, tanto com qualidade quanto com preço. Então a partir daí que a gente montou a Best Laser, a gente começou o processo de escala, né? E de forma muito orgânica. Quanto tempo mais ou menos assim depois que vocês montaram a Best Laser? Vocês começaram a fazer essa escala? 2022 foi um ano muito... Aliás, 2021 foi um ano excelente para o varejo, né? 2022 já foi mais ou menos, ano político. 2023 a gente... Ali no meio do ano já foi bem complicado e tudo. Mas 2021, que a gente não estava com essa taxa Selic muito alta, então tinha muito dinheiro no mercado, né? Hoje não. O pessoal o Brasil virou um país rentista. Então aquele dinheiro que era para estar fomentando novos negócios, para abertura de postos de trabalho, esse dinheiro está no mercado, está lá, aplicado, né? E eu acho que vai mudar agora com essa taxa Selic mais baixa. Então 2021 foi um ano sensacional para escalar. E a gente montou uma escala muito orgânica. Nós não montamos assim um projeto para prospectar novos franqueados, certo?
E naquela época a gente conseguiu vender 2 unidades, a gente inaugurava 2 unidades por mês. Então foi muito bom, né? Isso de forma orgânica, assim. Tinha um franqueado que comprava outra unidade, tinha uma que comprava outra unidade, ia falando pro amigo, né? E a gente acabou escalando, chegou nesse número. Ano passado a gente veio dar um timing, né? Precisava saber como é que tudo ia ficar. E em 2024 a gente já está com um projeto saindo do forno para vender 50 unidades agora em 2024. Olha que legal, bem ambicioso. Bem ambicioso. Olha, hoje você tá com quantas franquias hoje no Brasil? Da Best Laser, a gente tem 33 unidades. 33. Então, uma franquia que saiu de Roraima, Que né? nasceu em Roraima. Que nasceu em Roraima e tá aí em mais de quantos estados, mais ou menos? 9 estados. 9 estados. E tem um fato curioso. O estado que a gente tem mais unidades não é Roraima, não é o Amazonas, que está bem próximo, e nem Natal, onde fica uma base nossa lá. É o Rio Grande do Sul. Que legal. Lá no outro extremo, a gente tem no estado 8 unidades. Na Grande Porto Alegre a gente tem ali 6 unidades e a gente tem mais 2 no interior. Show. E Gildo, qual foi assim, né, nesse crescimento? Porque crescer dói, né? Então, qual foi os maiores desafios que você chegou a enfrentar nessa escalada e como foi que você conseguiu, né, se sobrepor em cima de tudo? Desafio a gente sabe que tem vários, né? Mas eu queria que tirasse ali um que doeu mais. Olha, eu não quero filosofar não, mas eu acho que o grande desafio sempre é a gente mesmo. É a gente não querer acreditar, é a gente não querer achar que é possível. Esse já é o primeiro desafio. Agora, se você acha que é possível, se você quer, se você tem desejo, eu acho que essas outras barreiras a gente vai tirando de letra. Obviamente que empreender no Brasil é um negócio muito, muito complicado, né? Principalmente num país onde se taxa mais o consumo do que a renda, e isso é péssimo para o varejo. E eu nem vou falar das oportunidades que a gente poderia ter com os bancos públicos ou, né, com essas agências de fomento que a gente não tem. Muito pelo contrário, os parceiros que nós conseguimos nessa nossa jornada foram todos a iniciativa privada, apostaram na gente. E assim, agora, desafio operacional, depois da pandemia, a gente teve, na verdade, várias soluções. Mão de obra, por exemplo. O nosso gestor de marketing, eu tive contato pessoalmente com ele uma vez só. Inclusive, no início, ele trabalhava em Portugal para a gente. E a pandemia trouxe esses facilitadores, esses aplicativos de reuniões. Então, isso ajuda muito. A pessoa da implantação nossa está morando agora em Anápolis, né? Então, ela está próxima de Brasília. Então, quando tem inauguração, ela pega o avião em Brasília e vai fazer a implantação. Mas, enfim, eu acho que, tentando te responder, eu acho que o meu primeiro desafio foi eu apostar, acreditar, não, vai dar certo. Será que eu quero isso para mim? Será que isso vai trazer mais problema ou não, né? Mas, e o resto é que a gente sabe, né? A gente não tem uma política, assim, de apoio do governo, a gente tem que estar sempre tentando, assim, seguir o que a legislação manda, mas a gente tem muita dificuldade, principalmente no que se fala de pessoal, né, dos colaboradores, porque você imagina, eu tenho uma pessoa que ela faz a gestão das nossas unidades na parte comercial e de marketing. Eu então tenho 7 operações próprias, 8. E onde é que eu encaixo? Onde é que ela vai ficar baseada? Onde eu vou assinar a carteira dela? Se eu assinar numa unidade, ela não pode trabalhar na outra, sabe? Essas coisas bem complicadas que só no Brasil tem. Que às vezes poderia até rentabilizar, né, o salário, aumentar o salário do funcionário para ele poder tomar conta disso, mas por causa da legislação você não consegue. Na última reforma trabalhista, a gente teve alguns ganhos, principalmente quando se fala em premiação por atingimento de meta. Antigamente tudo tinha que estar na folha, tinha que ter os reflexos. Tudo bem, acho que não vejo problema. Mas eu acho que do ponto de vista assim, do colaborador, de botar a mão na grana, seria melhor que esse tipo de premiação, através de atingimento de meta, que são coisas esporádicas, não são todo mês, elas fossem mais fáceis assim, de ser implantada. O franqueado,
por exemplo, o nosso colaborador, ele olha o nosso sistema, por exemplo, de aposentadoria. Ele não acredita naquilo. E quando é descontado todo mês do holerite dele, né, então assim, eu acho que foi bom, mas com o passar do tempo, o próprio STF tem mudado muito. Então a gente não sabe o que pode, o que não pode. Lá na reforma foi uma coisa, agora o STF muda todo dia, todo mês, a gente não sabe. Insegurança total. Muita insegurança. Continuando no assunto sobre pessoas, voltando para Boa Vista, eu sou cliente de todos os negócios. Eu não tenho observado isso, eu observo em outros estabelecimentos que eu frequento. Açaí eu frequento muito, então eu observo muito as pessoas e a rotatividade é muito grande. E no caso, nos seus negócios, o desafio de gerir equipes, né, diferentes, uma ali na Botoclinic, outra na Best Laser, agora tem a Doutora Estrias. Então, eu acredito que como é que faz? Conta o segredo aí pra gente. Quando me perguntam, olha, como é que tu faz? Aí eu aprendi uma coisa, você precisa ter processos e pessoas. Se você tem as duas coisas, você resolve muito problema da sua vida. Processos, assim, a gente fez recentemente um mapeamento de processos. Muito bom, já fiz. E aí é um desafio a gente mudar a cultura. Então você tem um desafio de mapear. Depois você tem um desafio de implantar isso nas suas operações. E quando eu falo implantar, não é apresentar. É que fazer acontecer, com que elas sigam e tal. E às vezes elas seguem, depois elas saem da curva, voltam. A gente tem que sensibilizar, olha, é importante fazer isso por esse motivo e tal. Mas quando você tem processos e pessoas, e vão para pessoas, por exemplo, a gente tem que criar um ambiente também, né? A gente fala muito de cultura organizacional, um ambiente agradável, né? E um ambiente onde as pessoas de nível de gerência que trabalham comigo, elas têm total poder. Elas podem decidir contratar, demitir, política comercial, elas têm total autonomia, né? E eu falo assim, primeiro que elas sabem fazer melhor do que eu, e segundo que eu não teria tempo para estar tomando todas essas decisões. Esses dias uma nova colaboradora, ela chegou com uma coisa simples, que tinha que trocar no escritório, ia demandar um custo. Ela me procurou, aí eu posso fazer isso? Olha, você não pode nem me perguntar, você deveria ter. Sem isso, a operação não vai funcionar, então não faz sentido me perguntar, né? Então ela, acho que talvez estava habituada a não ter o poder de tomar decisão, porque o empresário hoje, ele tem que estar com a cabeça mais focada para a estratégia. Se você está no dia a dia, se você está ali resolvendo um probleminha, porque a lâmpada queimou, ou porque a fechadura da loja não abriu direito, você começa a se estressar com coisa que não vale a pena. Então assim, eu delego e confio mesmo. Eu tenho que estar com a cabeça livre, pesquisando, estudando, olhando os nossos concorrentes. Mas eu acho que é isso, né? Processos e pessoas. E pessoas você tem que ter assim, você tem que se desprender mesmo, delegar e dizendo assim, olha, toma a decisão que você quiser. É bom falar dessa parte de sempre o administrador da empresa, ele tá ligado nessa parte estratégica, porque tem muitos empresários hoje que simplesmente tocam um negócio ali pegando fogo, só apagando incêndio, é o tempo todo apagando incêndio, acaba não tendo tempo para nada, acaba não conseguindo alavancar o seu negócio, deixa um ambiente insalubre, né, para os colaboradores. Isso tudo por quê? Porque por muitas vezes ele talvez não quer trazer uma pessoa de fora, um consultor de fora, né, porque você fez um mapeamento de processo, provavelmente você deve ter contratado algum profissional para isso, ou foram vocês mesmos? Não, fomos nós. Foram vocês? Foi eu e minha equipe, fomos pro escritório lá, a gente pegou as melhores práticas, né, e é o que eu falo, né, às vezes a importância da faculdade. Hoje a gente está olhando para uma operação fora do país, a gente vai fazer um plano de negócio, na sequência a gente vai fazer uma ferramenta que eu acho sensacional, que é a análise de SWOT, né? A gente vai tentar entender como é que é o mercado lá fora, a gente vai tentar entender quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas ameaças, quais são as nossas oportunidades, mas a minha esposa, ela também é formada em administração,
ela é concursada ao Tribunal de Justiça por cargo de administradora e ela adora isso. Então ela me ajuda muito. Quando falou em mapear processo, eu falei, eu vou lá. Pronto. Você Fazer um planejamento estratégico, né? Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor, ela gosta. Então ajuda muito, né? E coisa que a gente viu na faculdade, que são ferramentas sensacionais. Quais os tipos de ferramentas, assim? Você falou da metodologia SWOT, né? Que eu acho que que seria básico. quase obrigatório que toda empresa ter. Né? E quais os outros tipos de metodologia ligada à administração que vocês utilizam lá? Olha, você sabe um negócio que eu não olhava com bons olhos, era CRM. Né? Nunca fui muito fã. Só que com o passar do tempo eu fui percebendo, olha a importância de a gente dar um acompanhamento né, acompanhar, principalmente quando a gente fala de venda de franquias, né? Então, é muito importante. Você tá ali alimentando aquele lead, né? Nutrindo. E quando você olha assim, na tua cadeia ali, no CRM, você consegue entender melhor o teu negócio. E tem uma outra coisa que eu gosto, que a gente chama de métrica de input e métrica de output. Que, para vendas, por exemplo, o que seria a minha métrica de input? Eu tenho avaliações que são prospectadas pelo meu time lá do call center, meu SDR. Então, se eu olho na semana, na segunda-feira, eu olho o que eu tenho durante a semana, todos os dias, 10 avaliações. Quando eu falo avaliações, são clientes novos que vão conhecer o nosso serviço e ali o desafio da equipe de vendas é converter, certo? Então, quando eu olho assim, que tem 30 avaliações dentro da semana, essa métrica de entrada tá boa. Então, a métrica de saída vai ser excelente. Agora, eu falo, olha, se não tem avaliação, não vai ter venda. Não tem. Então, assim, são coisas importantes que a gente usa, que ajuda muito mesmo na operação. E é importante falar nessas métricas, eu gosto também de enfatizar muito que se você não consegue medir, você não consegue fazer crescer o negócio. Então, hoje eu tô com essa cabeça, e lá no escritório também a gente tá sempre procurando deixar métricas, até mesmo com o WhatsApp. Qual o tempo médio de atendimento, quantas pessoas você falou, entre as tarefas que são, quem fez mais coisas, quem fez menos coisas, quem atrasou. Então, com tudo isso, a gente consegue ter algum tipo de tomada de decisão para fazer com que a empresa cresça. Né? Evitar os erros e fazer com que os acertos sejam bem maiores. E é muito importante essa parte das métricas. E com certeza, né, para você ter mais de 30 franquias, né, você tem que trabalhar muito em cima disso. Acabou de falar aí questão de SDR, não sei o que e tudo mais. Vocês têm um funil de vendas ali muito bem definido. Porque você precisa de números, né? Eu sempre falo assim, olha, eu preciso de números. E voltando um pouco ao que tu tinha falado, hoje o que a gente tem... E tem vários recursos, né? Como depois da pandemia, você tem uma ideia, falando em contabilidade, a nossa contadora mora em Natal. Ai, que legal. A nossa assessoria jurídica é do Piauí, né? Então, facilita muito isso daí. A assessoria jurídica ela é especializada no nosso segmento, tanto trabalhista como consumerista. Né? Então isso é muito, muito importante hoje. E a outra coisa que eu acho que o empresário tem que apostar, além da contabilidade, de uma assessoria jurídica. Isso também prepara, porque às vezes você subestima alguns problemas que eles podem se tornar muito grandes depois. Né? A gente não conhece as pessoas e ninguém sabe se está contratando uma pessoa mal intencionada. Que pode acontecer, de repente acontece um acidente, então é importante, eu tenho uma assessoria especializada no meu segmento de motéis, e qualquer dúvida, que é muito específico, né, questão de EPI, questão de, esses dias um colega relatou lá, a posição do gerador, a distância do gerador para a recepção, para o escritório, acarretou um processo. Por conta que estava muito próximo, então daí já fica de dica para todo mundo. Quando for colocar o gerador, coloca a distância X, que daí não tem perigo nenhum.
É verdade. É porque a empresa ela não corre risco só trabalhista, né? Risco fiscal, risco ambiental. É muito risco é no muito Brasil. risco. Então, Muito. quanto mais você puder se defender, né? Ter pessoas ali capacitadas para te ajudar nesses desafios é bom. Muita gente, às vezes, deixa de investir nesses profissionais e depois, quando leva a lapada, se arrepende. É. E contador. Contabilidade também é uma coisa muito, muito importante, Eu né? sempre falo. E eu vejo alguns colegas empresários, assim, eles, acho que o trabalho de contador não vale tanto. Eu falei, fico meio assim, não é bem assim, eu acho que ele está enganado. Uma excelente contabilidade, ela te reduz custos, Economiza ela imposto. te evita problemas futuros, né? Então você tem que ter uma boa contabilidade. E aí a gente decidiu, por conta do volume, a gente ter uma equipe nossa mesmo, CLT, né, de contabilidade, que para estar ali no dia a dia atendendo as demandas. E a gente oferece esse serviço também para os franqueados. Muito É. bom. O franqueado tem acesso a esse time de contabilidade. Olha, que legal. E por experiência própria, né, como eu trabalho no escritório também de contabilidade, não adianta você, empresário, chegar, jogar tudo na mão do teu contador, né, simplesmente sumir, ir lá ficar apagando o incêndio da tua operação, porque tu não sabe sair de lá, né? Tem E que achar- alimentar o sistema, E, né? Tem que achar que o contador ele vai fazer milagre. Né? Muito empresário ele tem isso. E muitos clientes, tendo muitas reuniões, os empresários saem de outro contador. Que meu contador é isso, que meu contador é aquilo, começa a tacar pau no contador antigo. Eu já fico assim, rapaz, esse cliente aqui eu acho que não sei, né? Pera aí, eu já fico com um pezinho atrás, porque por muitas das vezes é o próprio empresário que deixa de entregar documentação, às vezes nem responde e se prejudica, mas o empresário nunca é culpado. É sempre a culpa do contador. Né? Acontece muito isso, infelizmente. Mas você, o Gildo, como é um administrador, né, inclusive junto com a mulher, então, a experiência que eles adquiriram na faculdade e conseguiram botar para a prática empresarial foi excelente. Então, facilita muito o trabalho. Eu peço muito para até mesmo cliente que não tem, até, por exemplo, médico, dentista, que não sabe mexer com empresa, poxa, se tiver como, contrata alguma pessoa para administrar ali e te ajudar Sim. com essas documentações, que fica mais fácil trabalhar. E o empresário, na hora que é notificado pela Receita, é que ele vai lembrar do contador. Só que aí, ele não alimentou o sistema certinho que o contador pedia, né? Nota, essa coisa toda, e deixa para correr atrás, aí quem sofre? O contador. É o culpado, que fez tudo errado. Olha, eu te digo, é uma profissão, assim, muito nobre, né? A contabilidade. Ainda mais agora, porque a reforma tributária vem aí, foi aprovada, e o pessoal, tudo que aprendeu na É o faculdade... manicômio tributário, eu chamo. Não Já não era será fácil, mais. né? Já não era fácil. Um monte de é. atualização. Como eu tô no segmento de serviço, né? Eu não lido, por exemplo, com a Cefaz. Um amigo meu até falando, brincando, falou, Gildo, não lida com a Cefaz, porque o sistema da Cefaz muda todo mês. Todo mês a gente tem que se adaptar, se adaptar. Todos vivem reclamando. É um desafio. Quando entra uma empresa que tem inscrição estadual, o valor é quase o dobro, assim, de uma prestação de serviço. É porque justamente a Cefaz, ela dá um trabalho, meu amigo. Ela gosta de dar trabalho. Gosta, é isso mesmo. O Dari some lá, e quando aparece com 2, 3 meses de atraso. É desse jeito. E sobre o marketing, Gildo? Como administrar o marketing de uma franqueadora? Então, bom, nessa nossa reformulação, a gente já está em contato com um rosto famoso para venda de franquias aí, legal. né? O que a gente fez agora para 2024? A nossa meta é vender 50 unidades franqueadas. Para isso, a gente teve que conversar com a indústria, né, para diminuir a nossa barreira de entrada, né? Porque na nossa operação o custo maior é equipamento. E equipamento você tem que ter dinheiro para comprar ali à vista, né? Ou fazer um parcelamento com o teu banco, ou fazer um parcelamento com a própria fábrica, que é muito complicado. E hoje em dia, com essa taxa Selic alta, os juros estão altos, e com a inadimplência alta, fica mais difícil ainda conseguir financiamento. Mas a gente resolveu isso. Nosso franqueado hoje, por exemplo, que
eu quero montar uma operação Best Laser, ele vai poder financiar direto com a fábrica, sem esse critério rigoroso, né? E vai ter prazo, vai ter carência, ou seja, ele vai pagar a parcela do equipamento, que representa aí em torno de 70% do investimento, ele vai pagar com a operação. Por isso que a gente já contempla no DRE a parcela do equipamento. Então a gente facilitou muito, muito mesmo agora esse processo de implantação e acho que vai dar certo. Com a entrada desse rosto famoso, depois eu falo para vocês, quem está conversando aí. É segredo. Ainda tem que esperar dar certo primeiro, né? Dar certo. Segredo. E vamos torcer para que dê certo aí. Aí a gente está estruturando toda a equipe de vendas, aí onde entra o marketing também, né? A gente já está com... O marketing, a equipe de marketing e de vendas, elas têm que estar sempre alinhadas, né? Se uma... É que elas brigam, né? Porque às vezes ela fala, olha, o lead que tu me entregou era péssimo, né? O comercial fala pro marketing, né? Aí o marketing, estão convertendo lá na ponta, acusa lá o comercial, isso é comum. Aí um fica botando a culpa no outro. Isso é comum. Tem que estar sempre alinhado ali. E vocês da Best Laser sempre estão mantendo assim a equipe bem alinhada procurando, né, resolver essas situações, dando treinamento, ou como é que vocês trabalham para fazer com que a equipe sempre seja motivada? Porque além do cuidado com a parte comercial, a gente tem cuidado com a parte técnica, né, com os protocolos de aplicação do laser. Então, olha só. Então, isso exige reciclagem, exige que tenha uma profissional, a gente tem uma profissional hoje, tanto na franqueadora como nas minhas unidades, dedicada para dar esse tipo de treinamento, né? Tá sempre ali orientando as nossas colaboradoras, porque apesar de o nosso turnover ser baixo, mas existe, né? E aí a gente precisa fazer o onboard dessas pessoas que entram. Então a gente tem já ali um EAD, né? Inclusive foi a Tainá que gravou o nosso treinamento. Tem uma plataforma que quem ingressa na equipe já vai fazer o treinamento, já assiste os vídeos, né, da parte comercial e da parte técnica também. Então, é o que eu falei, né, tem essas plataformas que nos ajudam muito a gente tem operação em todo lugar. Então, para diminuir custos, né, então, entrou uma colaboradora nova, vai mandar lá para o nosso centro de treinamento em Natal? Não, tem o EAD aí, tem a plataforma que a pessoa faz o treinamento, mas a gente tem pessoas que vão em campo também fazer o treinamento. A parte comercial, a gente fez, inclusive vou agendar agora com uma equipe daqui, de Boa Vista, não sei se vocês conhecem, ela foi colega minha de faculdade, a Tassiana. Conheço, já veio aqui. Ela já veio muito aqui no boa podcast, ela. Maravilhosa. Muito boa, já fez alguns treinamentos com a gente. Ela, inclusive, tá procurando 2 estagiários lá pra mim. Ah, é? O podcast sempre fazendo parceria aí. Que legal. Então, e hoje a minha coordenadora falou, olha, eu acho que tá na hora de fazer um treinamento comercial, né? Normalmente a gente para um dia, a gente fez lá no hotel, foi bem bacana, mas é importante sempre mesmo. Sempre. Olha que legal, tô pensando em fazer. No caso, é só pra toda a equipe? Toda a equipe. Inclusive, dessa vez a gente vai levar a moça da limpeza. Ela tá limpando ali, mas ela tem que saber o que funciona ali. O que ela tá limpando, né? O que ela tá limpando, acho que é importante, né? Com certeza. É sempre bom, né, deixar todo mundo unido ali. É igual a equipe de venda. A equipe de venda, tanto o subgerente, como as consultoras de venda, como as técnicas que aplicam o laser, elas são vendedoras. Todo mundo tá ali e tem que vender. Daqui a pouco a moça da limpeza vai vender também. Porque hoje tá muito em voga essa questão de pertencimento, né? Teu funcionário, ele tem que saber por que ele está fazendo aquilo, seja limpando o banheiro, seja atendendo o cliente, o que ele vai fazer, o que ele vai melhorar na vida do cliente, no caso das mulheres, a liberdade total. Então, é muito importante deixar isso claro. Lá a gente deixa isso claro para as nossas colaboradoras. Uma camareira, olha, você está arrumando um quarto no maior capricho para um casal, o casal vai ser feliz, o casal vai ter um momento ali só deles. Então a gente sempre procura deixar isso bem claro. Sempre focar nessa parte de cultura, né? Principalmente quando a empresa tem várias franquias e várias pessoas. Tu tem que vender essa cultura, o que tu quer, e todo mundo. Os franqueados também tem que comprar a cultura da empresa. Exato, E sempre
quando alguém me pergunta, Gildo, cara, eu preciso montar um negócio, né? E qual é a dica que tu me dá? Eu falo, a primeira coisa, isso eu aprendi na faculdade e fez muito sentido para mim agora, você tem que abrir um negócio que vai resolver problemas. Você vai resolver o problema de alguém. Então, é muito importante. E você vai para o mundo da estética, vocês precisam ver como é transformador. Nós recebemos uma cliente na Botoclinic, na época a gente fazia esse procedimento lá, ela tinha acho que era um desvio de septo no nariz, né? Uma coisa assim, e ela tinha dificuldade de respirar. Então, com a aplicação do ácido hialurônico, ela assim, de forma imediata, ela voltou a respirar normal. E tinha 19 anos, foi de uma queda que ela teve, olha, foi um negócio assim, ela chorava. Isso é um exemplo, né? Porque quando você fala de estética, você fala também de autoestima. Então, quando a pessoa vai lá, aplica Botox, ou na Doutora Estrias faz clareamento de olheiras, ou faz um peeling de Hollywood, ou faz um Ultraforma, que que seria o lifting não cirúrgico, a pessoa fica maravilhada, assim, você trabalha, você melhora a autoestima das pessoas, então isso assim é gratificante. Então, elas entendem que elas vão... Na depilação a laser é exatamente isso, é dar liberdade, né? Às vezes a pessoa recebe um convite para ir de forma assim, né, inesperada para ir para a piscina ou para um rio, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu tô com a depilação em dia, então tô livre. Então é muito importante você resolver o problema das pessoas. E do ponto de vista do franqueador, é você olhar para aquela pessoa que está apostando no teu negócio, que às vezes recebeu uma rescisão enorme ou que juntou dinheiro a vida inteira e vai montar um negócio. E você se sente responsável por isso. Eu tenho um amigo que eu sempre conto essa história. Ele é franqueado nosso. Ele conhecia aqui em Boa Vista. Olha a formação dele, antropologia. Qual era a função dele aqui? Ele era missionário de uma organização evangélica. E ele morou na aldeia, essa coisa toda. E um dia ele veio pra cá, ele tá morando em Joinville. E ele me acompanhava no Instagram e falou, Gildo, eu queria montar uma Best Laser. Eu tomei um susto, né? Pô, cara. Antropólogo, com mais de 50 anos, não tem vivência nenhuma. E pra completar, ele falou, olha, a minha esposa recebeu uma herança da mãe dela, um pessoal trabalhador lá do Rio Grande do Sul, sabe? Cara, piorou. Daí... ele falou, olha, mas eu sei das responsabilidades. Eu fiquei pensativo, cara. Será? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um acordo. Vamos tocar, tu vai abrir essa unidade lá em Joinville, só que tu vai seguir tudo que a franqueadora te pedir. Então, reze a cartilha da franqueadora. Se a franqueadora falar que a melhor campanha é essa, segue. Porque você vai ter liberdade. E a gente tinha na rede experiência de alguns franqueados que já tinha uma vivência enorme no mundo dos negócios e fazia diferente, e a gente tinha que convencer, olha, não funciona, né? São 10 anos de experiência, a gente viu que essa prática não dá certo. E ele seguiu. Olha o resultado, ele sempre teve entre os 5, 6, 7, a praça dele ajuda muito, Joinville, né, uma cidade rica, e hoje ele comprou a unidade de Florianópolis. Nossa. Então assim, a dele já performava bem, e ele já comprou uma outra. E olha só, né, o que isso serviu pra gente, assim, para mostrar que todos os processos que nós criamos, eles são processos validados, que não adianta sair, né, não adianta fazer diferente. Foram 10 anos que a gente teve de experiência. E aí também não dá para subestimar todo mundo. Ele tá indo super bem, né, já tá querendo abrir uma Doutora Estrias lá, falei, calma aí. Já tá. A Doutora Estria também é franqueada, ela? Ela é. Só que começou agora, tem 4 unidades ainda. E esse projeto que a gente implementou na Best Laser para 2024, a gente está começando com a Doutora Estrias também. Porque se envolve, né, relacionamento com a indústria, tem um monte de coisa aí. Os protocolos já estão todos validados, né? Então é uma operação muito boa, com a margem de lucro muito boa, com payback excelente. Mas falta só alinhar com a indústria. E uma coisa, Gildo, que a gente precisa comentar é a questão da democratização e a popularização dos serviços estéticos. Quando eu conhecia Não Mais Pelo,
eu fui ao Miss Brasil e ganhei 3 sessões grátis. E o meu sonho era fazer depilação a laser. Só que na época eu era estudante, não trabalhava. E eu fiz, eu adorei. Mas, entretanto, na época não existia a venda recorrente. Tinha que ter um limite alto no cartão. Então, assim, eu não pude fazer. Eu fiz depois, ali na Best Laser. E hoje, assim, a facilidade, os preços estão bem mais acessíveis. Por conta justamente dessa negociação, conversávamos anteriormente ali, e é muito legal isso, porque pessoas que não são tão elitizadas, pessoas classe média, já estão tendo acesso a tratamentos estéticos que no passado, por exemplo, você precisava pagar uma consulta de R$500 numa dermatologista. E aí, o tratamento, mais uns 6, 8, 10 mil, dependendo de como que dava a situação da sua pele, de quais eram as necessidades. E hoje... A proposta da doutora Estrias é exatamente essa, né? Quando você fala em tecnologia, não tem muito erro, né? Se eu tenho uma tecnologia igual a que tem no meu concorrente, eu vou entregar a mesma coisa. Tecnologia não tem. Diferente de um artesão, né? Eu sou artesão, ao meu lado tem um artesão, eu acho que o dom, a habilidade minha pode ser completamente diferente, por mais que a gente esteja desenvolvendo o mesmo jarro. Mas tecnologia não. E aí a gente teve esse insight, né, de atender aquele cliente que sempre sonhou em fazer, por exemplo, um procedimento de ultrassom micro e macrofocado, que dá aquele lift facial que é o Ultraformer. Só que ele nunca teve dinheiro e nem teve condição de pagar. E o que a gente faz? A gente traz isso para uma operação onde a gente tem uma política comercial bastante agressiva. Aquele procedimento ele pode parcelar em 12, em 14 vezes. Se não tiver limite no cartão, usa só o valor da parcela, que é uma modalidade chamada crédito recorrente. Só que para a gente ter isso, a gente já teve negociações com essas adquirentes, com essas subadquirentes. A gente tem uma parceria sensacional. A gente escolheu uma subadquirente para venda no crédito recorrente, que tem uma régua de cobrança que não prejudica a nossa operação. Então a gente teve um trabalho enorme para dizer assim, olha, você que sempre sonhou em ter um procedimento estético, que só teve consultório dermatológico, você pode fazer aqui com a gente, né? E pensando em quê? Pensando na melhoria da autoestima das pessoas, né? No mundo da estética, a gente percebe, chega muita gente ali com a autoestima baixa, né? E a nossa equipe, assim, fica muito feliz quando o cliente sai satisfeito com o resultado. E também, nessa parte de injetáveis hoje, que é uma outra operação que eu tenho, a gente só trabalha com os produtos de ponta, que não tem muita diferença, sabe? Então, quando você tem o que é melhor, que tem de melhor no mercado, eu sempre falo para as meninas, olha, quando vocês estiverem com alguém, vendendo para alguém, o primeiro princípio que vocês têm que estar convencidas de que vocês têm o melhor produto, seja o melhor laser, e a gente tem sempre tudo de ponta, o melhor laser, e quando a gente fala de injetáveis, a gente tem os melhores produtos do mercado, né, e aí as pessoas perguntam, mas como é que você vai vender mais barato do que um consultório dermatológico? Primeiro que a gente compra num volume muito maior. Equipamento de estética, a gente tem uma relação muito boa com uma indústria brasileira, que a gente comprou mais de 40 equipamentos com ele na faixa de R$500 mil. E a gente consegue isso, né? Mais recentemente, a gente tem também o benefício do rebate, né? Quando a gente tem essas parcerias com as fábricas, e o rebate a gente pega esse crédito que a gente tem com a fábrica, a gente transforma num produto mais em conta, com valor menor, né? Não vira um ganho nosso, a gente coloca isso para o nosso cliente, e aí a gente consegue ofertar aquilo que sempre foi desejado pelas pessoas e nunca puderam. E resolvendo uma dor. Né? Nesse caso, milhares de dores. Acha que a franquia é muito cara, eu não tenho como investir, vou montar aqui, vou pegar só a ideia e vou montar. Ninguém tem nem noção do trabalho estratégico que tem por trás das negociações. E relacionamento. Eu sempre falo, olha, a vida ela é feita de relacionamentos. A gente tem que montar relacionamento. Fala-se muito network, né? Pra mim, network, assim, ela tem uma pegada mais, não sei, mais... formal a negócio, formal, né? Voltada mais para empresário. Mas quando você fala relacionamento, a gente constrói com o passar do tempo. Eu lembro que, para começar, essa indústria que a gente compra
o nosso equipamento de laser, eles só vendem para médicos. O único cliente não médico que eles têm é a gente. E o equipamento que a gente tem hoje, a gente ajudou a desenvolver. Porque no equipamento, como ficava só em consultório dermatológico, ele era um equipamento que não trabalhava assim sob uma demanda muito alta. Quando ele veio para a nossa operação, a gente ligava ele 8 da manhã e até 8 da noite. Então ali testou tudo quanto foi componente. E deu problema. Deu problema lá no início. Aí a indústria foi aprimorando. E a gente teve muita paciência como cliente da indústria para entender que eles estavam aprimorando aquele equipamento. E isso criou um relacionamento. Então, quando eu falo relacionamento, também é você ter paciência com o teu stakeholder ali, que ele vai apostar, que aquilo ali é um processo que ele está aprimorando, que ele vai chegar no equipamento sensacional que chegou hoje. E aí a gente criou essa relação com eles muito boa. O outro equipamento que a gente tem na Doutor Estrias, esse sim é mais exclusivo para médico, que é o Etheria, né? O equipamento tem mais de 20 anos, o equipamento tem FDA, todos os equipamentos que a gente tem aqui tem FDA, que seria a certificação americana, seria uma Visa de lá. Mas isso é fruto de relacionamento. O relacionamento com os seus fornecedores, os stakeholders, como você falou, né? Tanto com o colaborador, com o stakeholder, com o parceiro, com o sócio, entre outros. Depois que eu comecei a focar mais nesses relacionamentos, parcerias, eu vi o negócio crescer, né? Mais pessoas procurando aquelas indicações, a questão da confiança, isso é muito importante, né? Muitos empresários, aqueles que não agem de muita boa fé, né? Eu vejo eles que sempre tentam se passar por cima, até mesmo dos seus parceiros, entre outros, uma hora eles vão cair, uma hora eles não vão conseguir chegar muito longe. Então, eu acho que o maior pilar para você, o maior pilar sustentável para o seu crescimento são as pessoas. Sim. Né? São os parceiros, os stakeholders. E outra coisa, a gente servir também, né? Eu acho que servir é uma coisa muito importante, porque eu lembro que na Botoclinic eu assumi uma função que ninguém queria, que era fazer parte da associação que faz a gestão do fundo de marketing. O que isso implica? Reuniões a cada 15 dias, online, que não tem remuneração nenhuma. A gente vai definir o que vai ser gasto do fundo de propaganda que é pago pelos franqueados, tem uma responsabilidade, você vai desenhar a campanha, para não ganhar nada, né? Mas eu encarei isso. E aí, por 2 anos, mais ou menos, acho que quase 2 anos, a Botoclinic foi comprada pela XP. O primeiro fundo de private equity da XP no Brasil, né? E agora, foi naquele primeiro momento que quem poderia participar do fundo não era necessariamente, tinha que ser um investidor qualificado, então qualquer pessoa podia. E foi um fundo assim que a XP captou em 2 semanas 2 bi. Olha só, XP na crista da onda captou. E aí, nesse período de compra, a XP entrou um cara, que é o head deles lá, que é o Chu, e eu tive contato, né, ajudei muito ele nesse período da Botoclinic, muito, enquanto tinha colegas que atrapalhavam, eu ajudava. E dentro de uma perspectiva futura nossa de expansão da Best Laser e da Doutor Estrias, o Chu já sabe quem eu sou. Então, ou seja, tem um fundo de private ali, que é o que a gente quer lá na frente, que já me conhece, que sabe. Agora, fruto de quê? De ter servido naquele momento que eles estavam entrando, que não conhecia a operação, e olha, tô aqui para te ajudar. Então, só para explicar para quem está assistindo a gente, Private Equity é basicamente um fundo de investimento, né, que você que pega o recurso e investe nas empresas. Isso, exatamente. Isso, né? Como o nome diz, são empresas que ainda não estão listadas na bolsa, mas que querem fazer esse caminho. Que quer botar a empresa para... Isso, e era o projeto da XP para a Botoclinic. E investidor qualificado, que talvez o pessoal não saiba, é aquele que tem 1 milhão investido na bolsa. Então, assim, um fundo para investidor qualificado, você tem que ter 1 milhão para você poder entrar, acessar aquele produto. Então, muitas vezes, os melhores produtos ficam restritos a pessoas
que não vão incomodar o gestor, né? Que Não justamente numa época de baixa, quem não tem muito conhecimento vai lá e, não, me dá meu dinheiro, tá em queda. Então, por isso que eles deixam os melhores produtos para os investidores qualificados. Mas foi uma melhora, isso... Hoje, esse dinheiro está escasso por conta dos riscos, né? São bem altos. Vamos torcer que agora, 2024, tenho muita fé que tudo vai dar certo aí. Gildo, a gente falou aí bastante coisa, aí uma coisinha que eu queria te perguntar, que eu acho que é o que todo mundo quer saber. Como é que tu gerencia teu tempo? Pelo amor de Deus. Tem várias franquias, faz uma porrada de coisa. Uma vez eu fui me meter a besta em administrar 2 empresas ao mesmo tempo. E ainda tem tempo pra malhar. E eu tiro. Ainda se cuida. E como é que tu controla? Se tu, de alguma forma, tem alguém que te ajuda, ou se é você mesmo, se usa alguma ferramenta, não sei. Conta esse segredo aí pra gente. Olha, debaixo, assim, do meu guarda-chuva, são 80 colaboradores, né? Se eu contar com a unidade de Canoas que tá ali, são 80 colaboradores. E tem aí, né, os franqueados. É que hoje em dia tudo vira grupo no WhatsApp, né? Tudo vira grupo. E a gente tenta organizar, por exemplo. E a principal ferramenta hoje é o WhatsApp. Só que aí você tem que se desprender, você tem que delegar, você tem que ter um financeiro, por exemplo. Eu tenho uma cunhada que ela é avessa a isso, mas eu tenho uma pessoa que ela tem acesso à conta, ela faz todos os lançamentos. Eu só dou ok lá, às vezes eu dou ok no grupo, pode pagar. Então você tem que se desprender, você tem que confiar nas pessoas, senão, tá lançando todas as contas que tem no dia, não tem como, né? E as pessoas, elas aprenderam a trabalhar comigo. Esse dia tem uma novata que entrou, ela falou, olha, quando tu manda alguma coisa, me pergunta alguma coisa, eu não respondo, é porque eu não tenho a resposta. Mas eu tenho prazo, se der ruim a culpa é minha, não foi sua, eu sei que você está preocupada com o prazo, mas eu não consigo tomar essa decisão naquele momento, eu preciso pensar, e decisões elas têm as suas implicações, então paciência que eu no momento certo eu digo sim ou não, ou vai ser diferente, mas tentando responder, a gente tem que trabalhar com gerência, né? As unidades de Manaus, todas elas têm suas gerentes, Boa Vista tem as suas gerentes, Canoas tem a sua gerente, eu tenho uma equipe de implantação lá em Natal, que eu quase não falo com ela, com a Lúcia, porque ela faz direitinho, ela sabe o que deve ser feito, o que deve cobrar do franqueado, né? Tem a equipe técnica que dá os treinamentos, é você se desprender, é você colocar na sua cabeça que as pessoas elas vão fazer melhor do que você. Elas são capazes. Não, o problema às vezes nosso é o orgulho, né? Eu faço melhor. Eu vou fazer. Nada, elas fazem melhor do que a gente. E uma técnica assim que eu uso muito é que todo mundo tem seu nível de vaidade, né? Todo mundo tem seu... Então use a vaidade das pessoas a seu favor, né? Desafie as pessoas. Você pode dizer, olha, você é extremamente competente, me traga esse projeto. Tem uma colaboradora nossa que ela está até reunida agora com a Tainá, que ela vai estabelecer agora o nosso plano de metas. Falou, me traz o plano, tu sabe que eu preciso, eu dei os princípios, você vai reunir comigo? Falou, não vou, eu tenho outros compromissos. Os princípios são esses, né? Então desenhe esse plano de metas das unidades baseado nisso, me traga. Se tiver ok, a gente segue, senão a gente muda. Mas eu acho que é acreditar nas pessoas, sabe? Gerir tudo isso. E eu não sei, tem hora que às vezes a pessoa pergunta assim, mas essa responsabilidade toda, tem que vender todo mês, você tem compromisso. Eu não sei, eu consigo dormir bem. Muito bom. De uma forma ou de outra, né? Parece que se acostuma com essa correria. A dica que eu dou, por exemplo, é que a parte financeira é a que mais perturba a gente, é a que mais tira sono. E uma coisa que ajuda muito a gente ter previsibilidade de receita. Quando você tem previsibilidade de receita, você tem segurança, você tem calma. Aí é onde entra o nosso método de venda recorrente. Quando você faz no crédito convencional, normalmente você antecipa. Então, todo o dinheiro que foi vendido hoje está no dia seguinte na tua conta. Mas quando você tem previsibilidade, que são as vendas no crédito recorrente, você vendeu hoje, você tem daqui 12 meses você já tem uma receita previsível. A parte financeira, eu acho que ela é muito assim. Ou você tem um capital de giro muito alto, né? Ou você tem previsibilidade. E quando você tem previsibilidade de receita, foi que você vendeu parcelado ali.
Então isso ajuda muito, assim, a ter uma paz, dizer assim, olha, eu tô tranquilo porque eu vou receber e vou honrar meus compromissos. Isso ajuda bastante. Fazer o orçamento, né? É sempre importante tu saber ali, fazer a previsão dos próximos 12 meses, que muito empresário não faz. Provisão de férias, de 13º, acha que o custo do funcionário é só o salário dele, e tá muito equivocado. A questão até mesmo com gastos administrativos, gastos comerciais, gastos variáveis, é importante você colocar tudo isso na ponta do lápis, só para você ter uma noção, né, de, eu não quero ultrapassar esse valor aqui que eu defini, mas se for necessário eu ultrapasso. Se eu não ultrapassar essa despesa aqui, bacana. Eu consigo ter uma previsibilidade até de lucro, para já saber o que eu vou fazer com esse possível lucro que eu vou pegar daqui a 12 meses. É importante isso. É o segundo ano que eu estou fazendo isso lá na empresa, e isso ajudou demais. Ajudou demais. Essa parte financeira de você fazer essa previsão orçamentária é incrível. E você tem que pensar assim, tudo que sai, né? Você fez uma retirada, você tem que pensar, essa retirada não faz sentido. Deixa lá. Eu tenho uma... pode ser que lá na frente eu precise para implantar uma nova loja. Eu lembro que tem um cara que eu acho que é da contabilidade. Ele foi o criador da contabilidade, o Frei Luca Pacioli. Ele foi o que criou o método das partidas dobradas. Para cada crédito, um débito de igual valor. A gente odeia esse cara. Muito contador odeia esse cara. Odeia esse cara, né? Então você tem que seguir isso. E aí eu falo, tem muito princípio contábil que o gestor tem que aplicar. O da impessoalidade, né? Da segregação, né? Pessoa jurídica da pessoa física. Cuidado com isso. E é difícil tu achar um empresário que faz isso, separa direitinho, é bem... A gente é muito assim, o Diogo, meu sócio, a gente, do ponto de vista pessoal, zero. Eu sempre costumo dizer, eu não crio dívida de consumo. Não crio. Eu tô trocando de carro, tô pagando um consórcio. Agora, se eu tenho a oportunidade de alavancar meu negócio, oferecer um crédito para comprar o equipamento, eu fico tentado. Eu fico, dívida boa. Eu quero, não sei o quê. Uma dívida boa. Aí você fica assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Porque hoje, para alavancar, você tem que fazer dívida, não adianta. Tem que fazer dívida. Nós recebemos semana passada o Rogério lá do Sicredi para falar justamente sobre captação de recursos. E tá todo mundo animado agora, a Selic tá começando a cair timidamente. Ai, eu tô doida pra pegar um recursozinho pra dar uma alavancada no negócio. Novo. E o que muita empresa ela deixa de olhar, porque você achar que, com o próprio recurso da empresa eu consigo crescer e alavancar meu negócio. Consegue, mas demora muito. Mas demora é muito limitado. Muito. São passos de tartaruga. E se você quiser crescer, ter um crescimento exponencial... captar recurso ali de um banco, ou até mesmo de um investidor, né? É a saída. Não é à toa que muitas empresas elas listam suas cotas na bolsa, justamente para atrair esses recursos, conseguir investir e crescer muito mais ainda o negócio. É isso mesmo. E Gildo, a gente queria agradecer. A gente tá chegando aí no finalzinho do podcast. Eu sabia que esse episódio não ia dar pra conversar. Ele tem que vir, vai ter que vir outra vez. Vai ter que voltar aqui. Porque é muita coisa pra falar. A gente nem falou sobre finanças. Nada, né? Como é que o cara consegue, alavancar um negócio desse através das suas finanças ali, tudo organizado, tudo direitinho, né? Uma empresa que não tem esse controle... Não consegue, eu acho que não conseguiria. Não consegue. Mas a tecnologia ajuda a gente, né? Ajuda muito mesmo. E com toda essa facilidade, tem muito empresário que ainda negligencia essa parte das finanças. E, Gildo, eu queria finalizar esse episódio que foi excelente com uma última pergunta. Né? Qual o teu... com todo esse mercado crescente da estética, né? Ao mesmo tempo que ele está crescendo, a gente vê muito, o Brasil é campeão mundial aí nessa área, né? E também a concorrência aumenta muito. E como é que tu vê no futuro pro mercado? Tu vê ele com bons olhos? Tu acha que a concorrência vai atrapalhar um pouco? Deixa eu dar um spoiler aqui pros que estão querendo se tornar nossos concorrentes. Eu vi um estudo que fala o seguinte,
do público endereçável da depilação, quando eu falo depilação, eu estou falando de depilação a laser, cera e tal. Hoje no Brasil o público é de 60 milhões. Desse público, só 5 faz depilação a laser. Então é um mercado gigante, né? Que ainda precisa ser alcançado. Nos Estados Unidos já é um pouco diferente. Do público endereçável, 50% já faz depilação a laser. A gente está com um projeto de abrir uma unidade lá. Mas falando de concorrente, eu tenho uma premissa básica com as meninas. Eu falo sempre para elas assim, me tragam um mês ruim de vendas, mas não me tragam um mês cheio de reclamação, de falta de resultado. Porque é tratamento. Quando fala tratamento, assim, é um processo que demora 10 meses. Então, assim, é um processo, tem que ter um cuidado, tem que ter um acompanhamento. Como a gente trabalha com um volume muito alto, às vezes isso não tem a sua importância. Mas para você se estabelecer no mercado, eu sempre falo, você tem que ser o melhor. Não tem segredo. É o melhor. Então, melhor é você entregar aquilo que você prometeu. Então, concorrente a gente vai sempre ter. Mas eu ainda te digo uma coisa. O concorrente, ele ajuda a tornar teu produto mais conhecido. É bom até. Não vejo. A gente tem muito concorrente aqui. Em Manaus, então, tem muito concorrente. Mas a gente está ali. Nosso market share é bom. Então, eu acho que é isso. É fazer o que você se propôs a fazer da melhor forma. Aí, concorrente. Se você tem um negócio novo, vai aparecer um concorrente, né? Você entra num negócio que tem... eu vou botar um negócio que tem muita gente. Bota. A gente tem um projeto novo aí também que já a gente vai lançar aqui no segmento de ótica. Tem um monte, né? Então, assim... vou botar uma ótica aqui em Roraima, tem um monte aí, mas tem sempre tem um diferencial, e né? tem um diferencial ali que a gente vai encaixar e vai dar super certo. Olha, spoiler. Vai voltar aqui então para falar sobre esse lançamento. Não, se a gente chamar daqui a 2 semanas, ele já tá o quê? Com 5 empreendimentos a mais? Calma. Não, então é isso, Gildo. Obrigado mesmo pela presença e o conhecimento que você transpareceu aqui pra gente foi muito importante. Eu queria realmente, né, ter uma oportunidade de conversar de novo com você, claro. Porque a gente não teve muito tempo, 1 hora é pouco, infelizmente. Pouco. Mas obrigado, de verdade, pela participação, tá? Marina. Obrigada, Gildo. Sou eu que agradeço, viu? Ter esse privilégio de participar. Eu recebi um convite de um outro podcast aí, só que eu falei, não, vou primeiro lá com a Marina, ela já tinha falado que ia me convidar, depois eu vou lá. Não, o pessoal conhece o pessoal de lá, são gente boa também, eles estão fazendo ótimo trabalho lá também. Aqui a gente tem que todo mundo trabalhar para sempre estar informando, contribuir para os empresários, é nossa maior intenção, trazer informação que muitos precisam. Sim, né? Claro, concordo. Então, gente, obrigado aí, Gildo. Valeu. Até mais, pessoal, até o próximo episódio.